Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais um resumo aqui do capítulo 4 de Atos. Abraão logo é colocado no tópico, né, no discurso de Paulo. Abraão foi justificado pela fé ou pela obra, né? Bem-aventurado, ele cita, né, o texto de Davi, lá de Salmos. Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras, né? Bem-aventurado aquele que as suas iniquidades são perdoadas, são cobertas, né? Então ele cita aquele texto. Aí vem, né, a pergunta de quem Davi está falando, né? Somente do circunciso ou incircunciso, né? Quando Deus fala homem, ele não está falando do judeu, ele está falando de todos, né? Então, é bem claro, né? Deus, ele atribui perdão e salvação a todos, não é limitado a algum tipo de pessoas. Como é que Deus vai salvar somente o judeu? É algo meio estranho, né? E o que é que separa um judeu e um gentil? É a circuncisão, né? Então, quem vai ser justificado? Só aquele em quem tem a circuncisão? Aí ele começa a fazer uma explanação sobre o Abraão. O Abraão, ele foi justificado naquele momento em diante em que ele foi circuncidado? Não, no momento em que ele aceita, né? Pela fé, é imputado isso para a justiça. Que isso que é interessante. O apóstolo Paulo faz muita menção sobre antes dele ser circuncidado, né? Então foi levado em consideração para a justiça. A circuncisão foi apenas um sinal, né? Um sinal do selo da justiça de Deus, né? Um símbolo externo. Mas não quer dizer que ele foi justificado por causa de fazer tal coisa. Ele já tinha fé, ele creu, né? Essa é uma palavra muito destacada, né? É o que diz aqui no 14, né? Os herdeiros da lei, né? Aí a pergunta, né? Os herdeiros são aqueles que guardaram ou cumpriram a lei? Então anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então não faz sentido, né? Os herdeiros não são aqueles que cumpriram ou cumprem a lei. Naquele momento, como estava falando da circuncisão, né? Então os que são destacados não é aqueles que estavam circuncidados, todos, né? Então a lei suscita ira, mas não há, se não há lei, não há transgressão. Então existe uma espécie de... Você não tem como fugir, né? A lei não é tão importante para a salvação, mas tem que cumprir a lei, tá? Ele está falando de uma maneira abrangente, todas as leis, né? Todas as leis. Abraão creu, isso foi imputado para a justiça, isso é muito destacado. Isso seria, né? Para basear a fé dos gentios, os que creram no Senhor Jesus, né? Que ele ressuscitou dos mortos, né? Para a nossa justificativa. Então todos são aceitos, todos são justificados pela fé. E todos se achegam a ele pela fé. Circuncidado, né, no seu coração, não só na pele, né, os homens. Tá certo? Então que Deus nos abençoe e nos guarde. Esse conteúdo nos faça muito bem, para a gente compreender que não está falando exatamente de que lei está falando, né? Então isso é importante. Isso vai ser outros pontos que vamos fundamentar, né, no capítulo 5, 6, 7, até terminar o livro de Romanos, e todas em suas epístolas, cartas epístolas, tá bom? Um forte abraço, que Deus nos abençoe e nos guarde. Até o próximo capítulo, se Deus quiser.